Um dia tranquilo como outro qualquer. De repente, uma abordagem violenta e até com ameaça de morte. O objetivo é apenas subtrair algo de valor da vítima. Eles estavam armados, né? Um estava armado, na verdade, eu não sabia se o outro, no momento, eu não tinha visto, que estava com alguma arma, né? E no chão, mas colocava aquele revólver na cabeça da gente, falando que queria matar o tempo todo, estava engatilhado o revólver, né? E a gente, claro que a gente fica assustado com tudo aquilo. Inicialmente eu já pensei que vieram para poder me matar. Algo recente, de setembro para cá, é que isso começou a volumar. A gente não tinha também. Então, eu não tenho dados assim, por que tem esse tipo de crime agora, né? Qual foi a razão? Por que mudou a forma de operacionalizar? Você lembra que antes, sei lá, na década de 90, tinha muito sequestro, que era uma moda, né? Depois a pena foi endurecendo e tal, e eles pararam de fazer sequestro. Então agora, em Rondônia, eles começaram a agir dessa forma. Eu não tenho uma opinião formada sobre isso, e a gente não tem uma estatística sobre isso. Sabe que apenas que de setembro para cá, começou a ter várias ocorrências nesse sentido. Captura a vítima por algumas horas, ao tempo de fazer saques em caixa eletrônica, transferência via Pix. Depois disso daí, a quadrilha procura se livrar da vítima e do carro, o que tiver em poder, para sair ileso em fuga. Horas de terror. É um sequestro. Uma situação onde a vida corre perigo o tempo todo e os sentimentos se misturam entre pânico e esperança. E assim, ver a audácia dos bandidos, né? E na casa de um deputado, de uma autoridade, de uma pessoa pública, de uma pessoa que ele sabe que a polícia vai atrás, porque é um caso assim que choca, né? E para praticar esses roubos. Eu espero que isso não aconteça com nenhum de vocês, com ninguém merece passar por uma situação como essa, né? Mas como eu disse, graças a Deus, isso foi um livramento de Deus na minha vida e da minha esposa. A minha filha não estava presente no momento, ela tinha saído, ela sai cedo para ir para a escola, por volta de umas 6h15, ela já sai, porque agora pega ela na escola, só estava eu e minha esposa, né? E esse final, né, foi um final feliz, graças a Deus. Você que nos acompanha em toda a região norte, em várias partes do Brasil, viu algo suspeito? Então mande sua denúncia para o Norte Investigação. O nosso WhatsApp, 92, o prefixo 99297-2401. O que estiver errado, a gente investiga, vai atrás das respostas. Criminosos invadem casas, fazem reféns, agem com extrema violência. Em Rondônia, um deputado estadual, a esposa e uma prima foram feitos reféns dentro da própria residência. Em outro caso, o empresário foi torturado, foi dopado por mais de 12 horas. Esses episódios reacendem um alerta sobre o avanço dos sequestros relâmpago no Brasil. Um crime rápido, mas que deixa marcas profundas. A nossa equipe foi ouvir especialistas, autoridades, para entender o que está por trás dessa nova onda de violência. Acompanhe agora os detalhes na reportagem exclusiva da semana. O medo mudou de endereço no Brasil. Agora ele entra em casa, invade a rotina e transforma minutos em horas de terror. Os sequestros relâmpago. Crime marcado pela rapidez e pela brutalidade. Voltaram a crescer em várias regiões do Brasil. As vítimas geralmente são rendidas dentro de casa, em cruzamentos ou até na saída do trabalho. São ações que começam com um susto e terminam em trauma e que cada vez mais desafiam as forças de segurança pública. Os crimes, a polícia está conseguindo elucidar. Só que assim, esse pessoal de facção, eles têm muitos soldados, né? E aí, assim, todo dia eles conseguem recrutar mais. Mas a polícia de Rondônia, graças a Deus, tem conseguido dar essa resposta ainda, o que é um alento. Mas um dos grandes problemas que eu vejo é isso, essa quantidade de soldado. Compensa os cidadãos ingressar na facção, principalmente esses infratores aí que eles querem pertencer a algo, quer ser importante. Então, eles querem ter um respeito. Quando dizem que são faccionados, né? Eles
tipo, ganham território, eles ganham respeito, não, são da facção, eles pertencem a um grupo, eles querem pertencer. Isso aí, se a gente não tiver uma lei mais severa, a tendência é só aumentar, como tem no Rio de Janeiro e nessas grandes cidades, né? Em Pimenta Bueno, interior de Rondônia, o alvo foi uma figura pública. O deputado estadual Jean Mendonça, a esposa e uma prima foram feitos reféns dentro da própria residência. 3 homens armados invadiram a casa e exigiram dinheiro, joias e objetos de valor. O que parecia um assalto comum se transformou em um sequestro relâmpago com desfecho de alta tensão. O desfecho foi registrado por vizinhos que gravaram o instante em que criminosos se renderam após horas de negociação com a polícia militar. Nas imagens, o parlamentar e a sua prima aparecem correndo, visivelmente abalados depois de liberados. Inicialmente foi a minha esposa. Ela estava na cozinha, eu estava no quarto, escutei um bate-boca, não estava entendendo direito do que se tratava. Quando eu cheguei, né, percebi que tinha dois bandidos encapuzados dentro da residência. Eu logo já levantei a minha mão, amarraram a minha esposa, me amarraram, ficaram o tempo todo solicitando dinheiro, cadê dinheiro, cadê o dinheiro, cadê o dinheiro? O foco principal era dinheiro. Aí depois eu percebia que eles saíam do quarto e voltavam, né? Um saía e voltava quase o tempo todo, né? E depois entrava uma ligação no telefone dele, na verdade, ou deles, não sei, porque eu ficava com a cabeça baixa, né? Insinuando para poder matar. Falava o tempo todo, ó, pode matar, pode matar, pode matar. Nisso, depois chegou a minha prima, tentaram desamarrar a minha esposa, não conseguiu, eu pedi para deixar a minha esposa no quarto, onde ele pegou eu e minha prima e levou para o carro. Quando chegou no carro, entrou dois na frente e eu entrei na parte de trás, deram ré. Quando foi saindo, a polícia militar chegou. Segundo a polícia, os criminosos colocaram o deputado e a prima dentro de um carro, enquanto a esposa ficou refém dentro da casa, sob vigilância do terceiro suspeito. A mulher conseguiu se soltar, escapar e pedir ajuda. Foi a atitude dela que permitiu que os vizinhos chamassem a polícia e evitassem uma tragédia. Após horas de cerco e negociação, 2 homens se entregaram. O terceiro conseguiu fugir. Esses infratores aí que seriam ligados a facções criminosas foram até a casa do deputado, supostamente apenas para roubar. A gente não viu ainda, por enquanto, nenhuma conotação política, né? E aí, graças a Deus, conseguiu acionar a polícia militar agiu rapidamente. Quando os infratores viram que estavam cercados, houve uma negociação ali, chamaram a imprensa para que, com medo de sofrer agressões, né? Ou até morte mesmo, porque eles estavam armados, né? E aí eles se renderam, foram presos 2. Na ocasião, a polícia conseguiu identificar um terceiro envolvido, né? E esse terceiro envolvido, ele já tinha 2 mandados de prisão preventiva decretado por participação em homicídios relacionados à facção criminosa, a uma das facções criminosas que atua aqui no estado. Dias antes, outro crime semelhante chocou a população do estado. Um empresário de Cacoal passou mais de 12 horas refém dentro da própria casa. Ele foi agredido, intoxicado e encontrado pela manhã com ferimentos graves. A polícia apurou que 2 mulheres entraram no local com o consentimento da vítima. E logo em seguida, um homem armado invadiu o imóvel. O trio revirou tudo em busca de joias, ouro e dinheiro em espécie. Ele foi rendido efetivamente desde a noite e ficou lesionado, apanhou. Ele ficou internado depois, né? Levaram uma SW4 dele, que posteriormente foi localizada lá na Bolívia, em San Joaquim. E a Polícia Civil está investigando, já tem umas boas informações. A gente não pode entrar muito nessa questão aí, porque ainda está em andamento, mas a Polícia Civil, junto com a Polícia Militar, trabalha em parceria, tem feito essa investigação e com certeza nós vamos elucidar a autoria, certo?
No sudeste do Brasil, casos de extorsão mediante sequestro ou sequestro relâmpago são noticiados com mais frequência do que no norte. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, o número de casos no terceiro trimestre de 2024 se manteve na mesma média em comparação ao mesmo período do ano anterior, com 44 casos só em São Paulo. No norte, apesar da subnotificação dificultar a obtenção das estatísticas anuais precisas, Rondônia se destacou no número de ocorrências de sequestros nos últimos meses. E a complexidade das rotas de fuga para os criminosos se torna um fator determinante para as investigações e identificação dos criminosos na região. Primeiro, para eu entender de forma doutrinária o que faz o negociador, eu preciso entender que é uma equipe trabalhando em sincronia, trabalhando em conjunto. Então, quando o negociador ele desloca para uma ocorrência de alta complexidade, junto a ele irá o meu time tático e o meu atirador de precisão, que é o meu sniper. Somente desta forma o negociador poderá exercer a sua função. Na nossa profissão, na função negociador policial, é um material humano bastante difícil de ser encontrado. Eu preciso ter um policial bastante inteligente, com um controle emocional acima da média, de modo que ele possa ir para a ocorrência e não se emocionar, que ele consiga chegar no local da ocorrência e se manter frio o tempo todo, mostrando ao causador do evento crítico que ele está lá representando o Estado, de modo a prover, por meio da doutrina de uso progressivo da força, uma primeira solução aceitável, uma solução pacífica. Mas ele precisa deixar bem claro que o Estado tem outras opções. O seu principal objetivo é salvar vidas, inclusive a vida de todos, o que preconiza os nossos direitos humanos. Segundo os especialistas, os sequestros relâmpagos são apenas a ponta de um fenômeno maior: o avanço do crime organizado em áreas antes consideradas seguras, impulsionado pela facilidade de movimentar dinheiro digitalmente e pela ausência de monitoramento eficiente em bairros residenciais. Bem, o crime de sequestro ele é um dos crimes mais complicados que tem de se elucidar. Em compensação, para a polícia, ele tem alguns pontos que são previsíveis e que você consegue chegar nos autores por conta no caso da troca de reféns, pagamento de resgate e hoje o rastreamento telefônico, tanto da vítima como dos prováveis suspeitos. Né? Então, não é tão complicado chegar. E nos outros estados do Brasil que tem ligação rodoviária, esse crime ele tem mais ênfase, mais prática, por conta das possibilidades de fuga. Aqui no Amazonas, ele já não tem tanto progresso, porque aqui não tem para onde fugir. Aqui você vai de barco para o interior ou tem a saída aqui para Roraima, mas outras estradas são muito precárias e não oferecem condições boas para uma fuga, em caso de crime. O trauma, porém, vai muito além do prejuízo financeiro. Quem viveu um sequestro relâmpago fala de um medo que não passa. O medo de ser surpreendido de novo, de não estar seguro nem dentro da própria casa. Um medo que se espalha silenciosamente, substituindo a sensação de normalidade pela desconfiança constante. Por ser esse evento extraordinário, ele rompe completamente com toda a sensação de segurança que o sujeito tem para viver. Então, ele vai ser marcado aí de uma forma muito profunda nesse processo. Como o cérebro vai estar em alerta, né, é como se ele estivesse encarando a morte de frente. Então, o cérebro vai entender que, olha, não é momento de eu sentir, é momento de eu reagir. E ele entra num estado de sobrevivência. Então, tudo vai ser perigoso ali para aquele sujeito. Quando a gente vai levantar dados sobre isso, acaba dificultando, né? Porque existe uma questão do sigilo, então isso não vai vir à tona com o nome, né? Vítima de sequestro. E existe essa dificuldade também pelo meio dos protocolos de departamentos de polícia, né? Porque também não vai estar sendo registrado, que é um caso bem semelhante com a questão do suicídio também. Enquanto as autoridades tentam conter o avanço dessa prática criminosa, uma certeza se impõe:
O sequestro relâmpago é um crime que se adapta, se transforma e encontra brechas onde há descuido. E embora as prisões e operações tragam algum alívio, a pergunta que fica é até quando viveremos com a sensação de que o próximo alvo pode ser qualquer um de nós. Uma das maiores preocupações das autoridades, e eu digo autoridades policiais, é a entrada e saída de criminosos das cadeias. As penas são longas, entretanto, são aplicadas só no papel. Vez por outra, delegados, policiais se veem às voltas com bandidos que eles colocaram na cadeia, de volta às cenas dos crimes. Os sequestros relâmpago nunca deixaram de existir, apenas mudaram de forma. Hoje, com a ação de facções e o avanço do crime organizado para o interior dos estados, esse tipo de violência tem se tornado uma estratégia rápida de arrecadação e de intimidação. O que mais preocupa é a ousadia. As vítimas não são escolhidas ao acaso. Os criminosos observam padrões, identificam quem aparenta ter poder aquisitivo e agem em horários em que a segurança pública está fragilizada. Em muitos casos, há a participação de informantes, pessoas que passam detalhes sobre os hábitos, as rotinas das vítimas. Enquanto o Estado não investir em inteligência, monitoramento, esse tipo de crime vai continuar espalhando, migrando de grandes capitais para cidades menores, onde a sensação de segurança é apenas aparente. A sociedade precisa permanecer atenta. E o poder público precisa agir com firmeza. E tem que ter estratégia. Porque a cada sequestro, o medo volta a ocupar o espaço que deveria ser da tranquilidade. E daqui a pouco, as notícias pelo Brasil com o Giro do Norte Investigação. Gente, quanto custa proteger, amparar e cuidar da sua família? Menos de R$ 1,50 por dia para você e mais 4 dependentes. Atendimento garantido pela Sul América. Bem mais, cuida com telemedicina, na palma da mão, com clínico geral, pediatra 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ampara com assistência funeral de até R$ 5.000 e a proteção financeira de R$ 100.000 por invalidez ou morte acidental do titular. É segurança real em todas as fases da vida. QR Code está na tela, viu? Bem mais é um lançamento da Sul América. Entre em contato. O preço é promocional de R$ 44,00, mas só para este lançamento. Agora é hora de ver os detalhes da semana no Brasil, pelo mundo. Fique de olho no Norte. O Acre registrou a maior queda do país no setor dos serviços durante o mês de agosto, segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O volume de serviços caiu 10,3% em relação a julho, enquanto o Brasil teve alta de 0,1%. Na comparação com agosto do ano passado, o estado também teve uma queda de 7,1%. No acumulado do ano, o recuo é de 3,2%. Mesmo com os resultados negativos, a receita das empresas cresceu levemente, 0,1% em relação a 2024. Aqui no Pará, a Marinha do Brasil resgatou nesta semana 5 pescadores que foram vítimas de um naufrágio. A embarcação saiu do município de São João de Pirabas, nordeste do estado, e o acidente ocorreu no município de Vigia, interior aqui do Pará. Foi um navio que avistou os pescadores à deriva e acionou o socorro da Marinha do Brasil. Um dos pescadores foi preciso ser encaminhado de helicóptero aqui para Belém, a capital do estado. Segundo a Marinha do Brasil, os pescadores ficaram cerca de 60 horas à deriva no litoral paraense. Ao todo foram localizados 44 mil pés de maconha. A droga estava plantada em uma área na zona rural do município de Livramento, que fica no Cariri paraibano, na divisa com o estado de Pernambuco. A operação conjunta envolveu a Polícia Federal e a Polícia Militar do estado da Paraíba. Algumas pessoas foram detidas no acampamento onde a droga estava sendo cultivada e foram levadas para a delegacia
delegacia para prestar esclarecimento. As investigações continuam. De acordo com a Polícia Militar do Estado da Paraíba, a droga está avaliada em 27 milhões de reais. E através de levantamento feito por meio da inteligência artificial, é possível identificar que, com 44 mil pés de maconha, é possível fazer em média 12 milhões de cigarros da droga. Muito obrigado aí pela sua audiência do Norte Investigação. E você da região Norte, de outras regiões do Brasil, continue participando, envie sua denúncia, sua sugestão. Nosso WhatsApp, 92 do prefixo 99297-2401. Próxima semana, voltamos com mais uma reportagem investigativa exclusiva. E lembre-se, hein? Estamos também no site norte.com.br, nas redes sociais e na Rádio Norte FM. Até lá, muito obrigado.